Olá, bom dia, 10 horas 2 minutos, horário de Brasília. Vai começando aqui pela Rede Jovem Pan, mais uma edição do nosso a revista radiofônica da Jovem Pan. Nossa conversa matinal, informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso reunido no meu bate-papo com Paulinha Carvalho. Bom dia. Bom dia, Ellen Brau. Buenas. Bom dia, Cláudio Julio. Hoje Estamos a postos para entretê-lo, informá-lo até as 11h30 da manhã. Honraria as razões que levaram o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, a ganhar o Nobel da Paz. Tensão e mortes. Depois de levar pânico e destruição ao Haiti, furacão Matthew chega à Flórida, nos Estados Unidos. Sexo, drogas e grana. Neste sábado estreia na Fox a série Me Chama de Bruna, sobre os primeiros anos da Bruna surfistinha na prostituição. A protagonista da série, a Maria Bopp, e a própria Bruna surfistinha, também conhecida como Raquel Pacheco, que é o seu nome verdadeiro, são nossas convidadas de hoje aqui no Morning Show. Não perca esse bate-papo, tá bom? Esses são alguns dos destaques dessa edição que está começando nessa sexta, 7 de outubro de 2016. Já temos uma hashtag para chamar de nossa, Paulinha? Temos. Estamos aqui para invocar você, Morning Squad, para twittar cedo. Não adianta depois emplacar a hashtag, a hora que acabou o programa, que a gente não consegue dar prêmio. Aliás, esse fenômeno vem nos acompanhando, né? Nossas hashtags. Tem sido maravilhoso voltar do almoço dia e perceber que estamos nos TTs. Mas a gente precisa pôr agora o programa nos TTs com o hashtag Meu Nobel vai para... Entregue seu prêmio, né? Sempre tem alguém que merece um prêmio nobre, tá? Por uma coisa boa, por uma coisa maravilhosa, talvez divertida, não sei. Você pode escolher alguém, então, para entregar o Nobel do Morning Show. Hashtag Meu Nobel vai para... Mande pra cá. E se formos para os TTs, sempre, você sabe, tem o Kit Morning Show. Caneca e camiseta do programa. Você pode ganhar, mas a gente tem que, twittar pra caramba aqui pra poder estar lá entre os assuntos mais comentados do Brasil. Certo. Também tem o nosso WhatsApp pra você mandar mensagens de vídeo ou mensagem de voz. 11 931 7009. Você manda pra cá uma mensagem pra gente e também concorre ao kit com a caneca e a camiseta aqui do programa. Bom, olha, o pessoal lá na Flórida tá assustado aí com o furacão Matthew, né? Muita gente ouve o Morning Show fora do Brasil, ao redor do mundo e também, inclusive na Flórida, onde tem um número grande de brasileiros por lá. Então eu quero convidar os ouvintes que estejam passando por lá, turismo, ou mesmo que moram na Flórida, para mandar uma mensagem pra gente aqui, relatando a situação no momento, contando pra gente quais as aflições da população agora na Flórida, frente a essa iminente chegada desse forte furacão que se aproxima nos Estados Unidos. Temos aqui a sua participação por áudio no WhatsApp, ou então em vídeo também, de preferência. Você pode mandar pra gente, para ampliar ainda esse tema, uma experiência que você tenha tido com algum fenômeno natural. Sei lá, um terremoto. Eu, por exemplo, nunca passei por um terremoto. Você já viveu uma experiência de estar num terremoto, Tonho? Furacão já? Sério? Onde você tava? Miami, morava em Miami. Miami. Furacão Andrew. Mas teve que ir pro subsolo, tudo, ou Não, ficou mas bem foi uma passar? sensação muito legal. Na época, eu tava mandando matéria pra Folha de um orelhão, lá em Bayside. Veio uma lambida, me levantou assim, eu fiquei seguro. Você segurou no coqueiro aquela... Você tava avulso no orelhão durante o furacão Andrew, é Não, isso? quando, na pré do furacão Andrew. Ali tá. em Bayside, onde você conhece bem. Porque esses fenômenos, eles podem ou ganhar força ou ir perdendo força, Numa rua, nunca vou esquecer, que leva o nome daquele escritor que eu adoro, Isaac Bashevis Singer, que morreu em Miami, é um super cronista da comunidade judaica. Rua Isaac Bashevis Singer. E você, Ellen, já? Não vivi, mas eu tive uma experiência que foi curiosa de estar ancorando ao vivo o último terremoto do Chile com um repórter no local. E aí o repórter estava no ar e de repente ele começa a relatar que estava tudo tremendo, tá tremendo aqui e cai a ligação.
E a gente não sabe o que acontece com o repórter. Cara, e aí que você fica sensação, naquela hein? situação assim no ar. Só não pior do que a dele, mas mesmo assim... Infelizmente tá vivo, tá aí, Luciano Nagel, um beijo. Mas foi uma situação complicada, assim, porque você fica, né, você tá ancorando, você tá apresentando, enfim, trazendo pessoas, relatos, né, pro ouvinte. Aí tá o seu repórter lá que você conhece e acontece isso, é meio desesperador. Olha, aqui no Brasil a gente tem o privilégio, né, de estar numa localização no globo terrestre favorecida, na coisa da placa tectônica, que é uma placa só. Mas eu lembro que ano passado, no início desse ano, que deu um tremor. Um reflexo do Acho tremor que em aqui. Minas Gerais, no centro. Aqui né? na Paulista, no Mas prédio aqui da rádio. Caramba, meu. É mesmo, teve verdade. gente que sentiu tontura, né, e tal. Foi Olha nada, já se sentiram mal, imagina. Então vamos lá, querido ouvinte brasileiro ou não, que queira participar, interagir com a gente, sejam muito bem-vindos. Podem mandar relatos em vídeo ou em mensagens de áudio aqui pro nosso WhatsApp. Vou repetir, 11 931 7 1009. Você que está na Flórida, de passagem, ou é um morador brasileiro da Flórida, manda pra gente o seu relato aqui pro Morning Show, tá certo? E estendendo aos demais ouvintes que como eu, nunca tiveram uma experiência com um fenômeno natural, assim, você pode contar pra gente se sabe de algum caso, se teve algum amigo que viveu num terremoto, ou maremoto, um tsunami, ou um furacão, tá certo? Mensagem breve pra gente poder colocar aqui no ar o maior número de ouvintes possível, certo? Estamos aguardando então a tua mensagem. Pode curtir nossa página no Facebook também. Tem conteúdo extra, sempre lá, além do que acontece neste cubo multicolorido do Morning Show. Te convido a passar a próxima hora e meia ligado aqui no programa. Vamos pra lá, diretamente a Fort Lauderdale, que tá naquela expectativa negativa da chegada do furacão Matthew. A jornalista Tina Roma, nossa companheira aqui, trabalhou anos com a gente aqui na Jovem Pan, mora em Miami, mora por lá e vai passar pra gente a situação nesse momento. Bom dia, Tina! Bom dia, Edgar, tudo bem com vocês? Prazer estar falando aqui no Morning Show. Ótimo receber você aqui, não por esse motivo, né, que tá aterrorizando os moradores de aí de onde você está, mas é sempre bom te ouvir, estávamos com saudade, Tina. Também. Vamos lá, o que se espera, o que você percebe aí olhando a cidade, os cidadãos na Flórida, na expectativa da chegada desse furacão aí? Pois é, olha, na verdade os preparativos já começaram na semana passada com as autoridades, com os jornais, no rádio, na televisão, todo mundo falando dessa chegada desse furacão, que aí veio passando pela Jamaica, por Cuba, por Haiti, Bahamas e chegou ontem aqui, desde as 5 da tarde. Aliás, ontem, no início da manhã, a gente já tinha um tempo carregado e a partir das 5 da tarde, aí sim, vento forte, chuva forte, mas a verdade é que todo mundo aqui já está acostumado a esse tipo de coisa. A gente tem essa temporada de furacões que se estende de junho até novembro. Então essa é uma época em que todo mundo realmente fica ligado nisso e já sabe como se preparar. Então por isso... Eu, inclusive, apesar de estar passando pela primeira vez por esse tipo de situação, segui o que a maioria faz aqui, que foi correr para um posto de gasolina, encher o tanque do carro, depois ir no mercado, comprar água, comprar alimentos não perecíveis, ter em casa pilha, ter bateria, estar preparado para a chegada do furacão. Eu gostei muito do que vocês falaram aí, da palavra lambida. Pelo seguinte, realmente é essa a impressão que a gente tem, é que o vento dá uma lambida, né? Ontem, desde as 5 da tarde, eu fui dar uma volta com a minha cachorra antes de chegar o furacão e eu notava isso, era uma lambida de vento. Ele vem muito forte e vai embora. Vem forte e vai embora. E assim ele ficou durante toda a noite e também parte da madrugada. Eu tô aqui exatamente no meio, entre Miami e entre Fort Lauderdale. Nessa parte sul da Flórida, o furacão Matthew já se despediu, felizmente. Apesar disso, a gente teve aqui muita chuva, a gente teve tempestade, a gente teve alagamento, casas, algumas perderam telhas e a gente também teve muita árvore no chão. Eu ainda não fui dar uma volta aqui muito longe, porque apesar do furacão já ter saído daqui do sul da Flórida e nesse momento já estar avançando para a parte norte, as autoridades pediram que a gente permaneça em casa para evitar os danos causados pelo furacão. Porque se a gente vai sair para dirigir, tem uma árvore que está caindo, enfim, para evitar esse tipo de problema, eles pediram que para pelo menos nessa manhã a gente fique em casa. Mas o comércio já volta a abrir,
aeroportos, portos, tudo vai voltando normalmente agora, Edgar. Ô, Tina, eu fico imaginando, além dessas precauções que você falou, se referiu, a se abastecer de água, bateria, né? Ficar em casa para evitar os estragos, né? Como você disse, a possibilidade de postes, árvores e outros danos na cidade que vão atrapalhar a vida, né? O ir e vir do cidadão aí. Eu imagino que tenham os famosos treinos, né? Com certa frequência aí de evacuação dos prédios, das repartições públicas. Também isso já faz parte do cotidiano de quem mora nessa região que é acometida por esses fenômenos naturais com certa constância, né? Eles sempre se preparam aqui. A gente está falando do furacão, mas com relação a tudo. O norte-americano sempre gosta de estar preparado para esse tipo de coisa. Ontem, o Rick Scott, durante uma coletiva de imprensa, ele falou com relação ao Medel: nós estamos preparados para o pior e torcemos pelo melhor. E, de fato, graças a Deus, pelo menos aqui no sul da Flórida, foi isso que aconteceu. Então, o tempo inteiro, a gente vê aqui quem trabalha em prédio, eles fazem aquela evacuação por incêndio, ou então, por exemplo, mesmo antes da chegada, já vários abrigos estavam oferecendo ajuda para quem precisasse. Aquelas pessoas... Aqui as casas estão preparadas. Desde a chegada do Vilma, é praticamente obrigatório que todas as casas tenham a chamada janela antifuracão. E ainda assim, aquelas pessoas que não têm, todas já têm em casa uma espécie de uma telha de metal que é colocada do lado de fora da janela. Tanto é que ontem, durante a passagem do vento, eu estava até conversando com meu marido: puxa vida, eu acho que o vento não chegou de fato, porque a gente não conseguia ouvir nada dentro de casa, como se estivesse tudo normal. E aí, no momento em que a gente abriu a porta, a gente viu que lá fora estava um vento muito forte. Então, realmente, essa proteção ajuda muito. Infelizmente, nem todas as pessoas aqui têm casas preparadas para isso, e por isso, muitas vezes, a gente vê que pessoas ficam desabrigadas. Mas, infelizmente, são aquelas pessoas que não têm a casa preparada para isso. Mas, no geral, Sim. Todo o país está preparado para esse tipo de problema. Tá certo. Olha, agradeço você, foi bom conversar com você, Tina. Boa sorte, quer dizer, dos males o menor, pelo que você relatou aí em Miami. Obrigado pela tua participação aí, um beijo pra você. Boa sexta-feira, bom final de semana. Obrigada para todos vocês, é sempre um prazer estar falando aqui com a Jovem Pan, mas eu espero que da próxima vez eu venha com notícias boas, tá bom? Um beijo grande para vocês. Tá aí, Tina Roma conversando com a gente aqui no Morning Show. Bom, se já chegou com enfraquecido ali nessa região de Miami, Fort Lauderdale, né, que a Tina trouxe pra gente na Flórida, ele devastou e a força parece que era bem maior quando passou pelos países que ela mesma citou, né? O Haiti, Jamaica, e foi perdendo força ao chegar a Bahamas e Miami, né? Pois é, quando ele passou pelo Haiti, ele era uma intensidade 4, né? O máximo de intensidade é 5, agora lá na Flórida ele caiu para 3. Só que aí, essa intensidade 4, devastou o Haiti e deixou até agora, pelo menos a Reuters está estimando, 339 mortos pela passagem do Matthew pelo Haiti. Isso é uma estimativa da agência de notícias Reuters até esse momento, que é quem está fazendo essa atualização mais rapidamente. Então, ele fez realmente uma devassa num país que já ainda não está bem recuperado, Sim. né? E aí agora a gente tem o registro de pelo menos... As imagens são terríveis, né? O sofrimento, principalmente esses lugares sem a estrutura. Você vê, a Tina falou pra gente de um lugar, de um país de primeiro mundo rico, né? Um país rico. Ela tá ali no sul, né? Quando eu morei em Indiana, mais ou menos. Onde as construções e a indústria... tinha treinamento em aula, todas as casas são prontas. E é tão previsto, lá, eu passei com o cachorro antes de chegar o furacão. Imagina, gente. Não, e toda a engenharia civil, né? A arquitetura toda voltada, né? Agora, você pega um país pobre como o Haiti... Que mesmo sabendo que teria, não tem condições de dar uma estrutura, né? É lamentável. Bom, vamos, qualquer novidade a gente informa aqui na programação do Morning Show. Seguindo no noticiário, vamos falar do Prêmio Nobel da Paz de 2016. Quem faturou foi o presidente colombiano Juan Manuel Santos. O anúncio foi feito em Oslo, na Noruega, às 11 horas, né? Foi feito às 11 horas, 6 horas, horário de Brasília. Olha, Ellen, os pessimistas aí mais espirituosos diriam que esse prêmio, na verdade, serve meio como consolação também, né? Uma vez que o reconhecimento aí é pelas negociações, pela busca do acordo de paz com a Farc, mas que acabaram combinando num acordo que foi negado, rechaçado pela população da Colômbia, né?
Pois é, já que a gente tá falando da Colômbia, eu vou brincar com o termo dos concursos aí de Misses, né? É o troféu Miss Simpatia, acabou. Não, mas na verdade, assim, dá para se ver por esse lado, porque o acordo de paz que o Juan Manuel Santos, e foi por isso que ele ganhou o Nobel deste ano, né? Pelo acordo de paz que ele ajudou a tramar e teve bem à frente ali, mas que acabou não sendo referendado no último domingo, né? Perdeu apertadinho ali, mas não foi referendado no último domingo na Colômbia. Só que, se a gente parar para olhar a trajetória do Nobel, ela não é uma trajetória que visa os resultados efetivos das ações, e sim as ações em si. Né? Quando o Obama ganhou o Nobel em 2009, ele foi super criticado, porque ele havia prometido, por exemplo, assinar um tratado para que não se fizesse mais armas nucleares. Ele ainda não tinha assinado. Ele tinha prometido fechar Guantánamo e, quando ganhou, não tinha nem reduzido o número de prisioneiros lá, sair do Afeganistão, e ele tinha aumentado o número de tropas no Afeganistão. O Mikhail Gorbachev ganhou o Nobel da Paz, né, quando começou a abrir a Rússia. Nós tivemos o quarteto que ganhou pela mediação lá da Primavera Árabe da Tunísia. Neste caso, foi o único país ainda que conseguiu fazer uma boa transição para a democracia. Todos os outros acabaram refletindo no ritmo depois. Tá dizendo que fica muitas vezes no tipo, valeu a intenção. É isso. Quer dizer, neste caso, especificamente, a boa intenção até faz a causa, né? Neste caso, é a boa intenção que acaba fazendo a causa. Então, não efetivamente o resultado prático daquela ação, mas o intuito e o trabalho que a pessoa teve para conquistá-lo. Bom, a própria Malala, que foi a pessoa mais jovem a ganhar, ganhou por todo um reconhecimento da batalha dela para incluir crianças e mulheres, né, no ensino. Mas, se a gente olhar, o reflexo prático disso não é, assim, algo que dá para ser palpável ainda hoje. É a intenção. É a mensagem que a pessoa deixa. No caso da Malala, acompanhada do drama vivido por ela. Dela, obviamente. Mas é a mensagem que a pessoa, a despeito de tudo o contrário, tenta passar. Fala, Paulinho. Lembrando que aqui no Twitter a gente está usando a hashtag Meu Nobel Vai Para. E aí você pode entregar, por exemplo, a Xandorra, a pessoa Xandorra aqui do Twitter, diz que o Nobel dele vai para o pessoal da classe dele, que vai ter que aguentar 2 horários de matemática hoje. Tem gente também usando a hashtag Meu Nobel Vai para comentar o programa. O Marlon disse aqui que já passou por um furacão apenas uma vez e se chamava Namorada Brava. É isso. Fala, Tonholi. Queria lembrar, hoje cedinho a imprensa francesa trouxe uma declaração da Ingrid Betancourt, que foi candidata ecologista à prisioneira, né? E agora mora em Paris. Ficou de 2002 a 2008, né? Ficou refém. E ela falou de uma frase engraçada. Ela acha que as Farc mereciam o prêmio também pela paz. Só quero lembrar uma coisa. No final dos anos 2000, eu era jurado do prêmio do Gabriel Garcia Marques, o Prêmio Nobel de Literatura. Eu ia muito para a Colômbia, para o México, com a entourage lá do prêmio dele. E uma vez eu estava na Colômbia jantando com o Gabo, ele falou assim: eu tenho pena desse presidente, eu não queria estar na pele dele, porque as Farc mudam o jogo a toda hora. Ele estava se referindo ao presidente Álvaro Uribe, que começou a costurar esse acordo de paz. E, ao contrário do que diz a Ingrid Betancourt, eu fico com o pé atrás nas Farc, porque eu acho muito parecido com o Zé Dirceu. Tipo, tá preso, faz vaquinha e continua roubando dentro da cadeia. Eu não tenho fé neles, mas que Deus prove que eu estou errado. Agora 10 horas 20 minutos, horário de Brasília. Seguimos com o Morning Show dessa sexta-feira. Olha, vamos falar agora de política e justiça. Tonholi, cola comigo nessa aqui pra gente trocar em miúdos essa história. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Teori Zavascki, autorizou o chamado fatiamento aí do tal quadrilhão, que é o maior inquérito da Lava Jato na corte. Então, olha, explica pra gente essa história aí. Bom, vamos explicar pra vocês. Vocês viram que o Teori deu um pito na Força Tarefa, quando ele chamou de exibição midiática. No fundo, ele estava querendo dizer o seguinte: vocês quiseram colocar o Lula numa coisa que cabe a mim, eu estou investigando, que é a chamada ORCRIM, Organização Criminosa. ORCRIM é o termo que se usa na Polícia Federal para organização criminosa. Quando ele fatia, o que ele pega? Ele incluiu mais 12 nomes no inquérito. Ao todo, nós temos 66 nomes de políticos. E para você entender o que é o fatiamento, o Teori Zavascki fatiou a parte da Lava Jato que investiga organização criminosa
Em quatro etapas. Cada uma tem os seus nomes, não vou ler aqui que é nome pra caramba. Mas o PP, o partido ao qual pertencia o finado José Janene, cuja filha veio nos dar uma exclusiva aqui na outra semana, o PP comandava as diretorias de abastecimento no esquema do propinoduto. O PT comandava as diretorias de serviços e o PMDB a área internacional. Pois bem, o que o Zavascki fez? Ele colocou mais 12 nomes na investigação, incluindo Lula. Nós temos 66 políticos e ele fatiou em 4 por quê? Uma parte para investigar os políticos do PP. Uma parte para investigar os políticos do PT, na qual ele incluiu o nome do Lula. Outra parte para investigar os políticos do PMDB no Senado. E outra parte para incluir os políticos do PMDB na Câmara. Quem saiu pior nesse fatiamento? O PMDB do Michel Temer. Então, se a gente tiver tempo aqui, você acha... Dá para eu ler alguns nomezinhos aqui. Aqui, ó. Por exemplo, o PP tem 30 investigados. O PT tem, além do Lula, o Jacques Wagner, Edinho Silva, Ricardo Berzoini. O PMDB tem 9 investigados, entre eles o Renan Calheiros e o senador e ex-ministro de Michel Temer, Romero Jucá, aquele que falava no grampo que iria estancar a Lava Jato. Portanto, o fatiamento, ele recai como uma bomba na cabeça da classe política e eu diria que, sobretudo, contra o PMDB, apesar de o PMDB não ser o partido que tem a maioria dos investigados. É o PP, com 30 investigados. Ó, vamos girar isso aqui, ó. Vamos girar isso aqui, ó. Por que eu estou tocando? Esse aqui que, segundo falávamos na redação, tá ali entre os 5 melhores riffs, né, Tonholi? Sim. A verdade, falando em Aerosmith, né, a banda que fechou aí, né, confirmou a participação na próxima edição do Rock in Rio aí, deve estar já sinalizando uma desaceleração na carreira, né, já tá puxando... Não é o que parece, tá né? Tá puxando o freio de mão, dizem... Os caras estão meio com o show a toda. Então, recentemente até apareceu aí a rodo no Facebook um vídeo, tipo o caseirão da banda reunida ali e o Steven Tyler cantando, acho que era Amazing o som, a plenos pulmões ali, cruzão, sem nenhum efeito e segurando a onda numa música que é altíssima, né? Quem gravou essa música aí foi o Roy Cicala, que morou no Brasil. Ah, é? E mixou o último disco do Aerosmith aqui de São Paulo. Aqui, junto com a Apollo 9. É lá do Toys in the Attic, né? Um álbum da meados dos 70 ali. E depois veio à tona novamente com o Run DMC, né? E é isso, Ed. Os caras vão passar pelo Brasil agora. A gente tem datas no Beira-Rio, em Porto Alegre, dia 11. Aqui em São Paulo vai ter no Allianz Parque, dia 15. Vai ter em Recife, no Classic Hall, dia 21. E a confirmação agora pro Rock in Rio 2017. Steven Tyler e companhia se apresentarão no dia 21 de setembro, no chamado Dia Rock and Roll do Rock in Rio. É a primeira vez deles no Rock in Rio e é a 7ª passagem deles pelo Brasil. Quer dizer, eles são meio viciadinhos no Brasil. A primeira foi em 94, a gente teve 2007, 2010, 2011, 2013. Já vieram várias vezes. Esse ano e aí o ano que vem. Lembrando que pro Rock in Rio a gente tem outros headliners, né, que fala confirmados. Então, Red Hot Chili Peppers, que é uma banda que muita gente gosta e tem bastante fãs. E o Maroon 5 também já confirmaram a passagem, o Rock in Rio, que acontece entre 15 e 24 de setembro do ano que vem. Engraçado, quando veio a explosão, né, de Walk This Way, né, com o Run DMC junto, fazendo, foi uma espécie de... levantou a banda, né, que tava lá, meio seguindo na carreira, mas meio até apática ali. E você falando disso, eu lembrei, né, do Chili Pepper, que vem do hiato também aí. E com álbum novo. Com o álbum novo agora volta, né, como uma grande banda que sempre foi, né? Pelo menos porque a longevidade da banda é cacifa, né, Edgar? É uma banda que continua, ela merece respeito no mínimo. Sabe que perguntaram uma vez pro Steven Tyler qual o segredo da sua elegância no palco? Ele falou, eu só compro roupas de mulher.
Todas as minhas roupas eu compro em loja de mulher. Que a gente não duvida e nem discute, Steven. Você é uma tia velha linda. Quem que veio pra cá e comprou aquela calça gangue? Calça da gangue? O Iggy Pop também. Porque Iggy tem Pop, stretch, né? Deve ter ficado lindo. Iggy Pop fez um acervo, um estoque de calça gangue quando veio pra cá. Vamos falar ainda de música? Vamos. O que temos aí? O que você quer eleger? O que temos aí? A gente tem novidade do Kings of Leon. Eles vão lançar um álbum novo, Ed. Então tá todo mundo esperando agora pra 14 de outubro esse álbum novo que se chama Walls. Mas não é Walls de parede, não. Walls é como se fosse a abreviação de We Are Like Love Songs. Então eles lançaram uma música nova agora pra audição, chama Reverend. É a terceira música que eles lançam vídeo aqui, a gente tem álbum. Aqui, ó. Vai, enquanto você fala. Eu amo Kings of Leon. Essa é Walls que a gente tá assistindo. É a música que dá nome ao disco. Então tem 3 novas já publicadas, que é Walls, essa nova, Reverend e Waste a Moment. Esse álbum sai então agora no próximo dia 14 de outubro. E os fãs... Kings of Leon é uma banda relativamente nova, né, Ed? E que tem muitos e muitos fãs. Esse é o 7º trabalho da banda. Apesar dela ser nova, ela é muito criativa. Ela lança muita coisa. E começaram com essa onda, bem influenciados pelo rock, folk, rock rural. Tinha pegadas que pareciam Creedence Clearwater Revival. E aí foram trazendo elementos em discos anteriores aí, coisas mais, digamos, modernitas no som. Dessa vez eles trabalham com um produtor que chama Marcus Draves, que já trabalhou com o Coldplay e com Arcade Fire. Esse álbum sucede Mechanical Bull, que foi lançado em 2013. E vem numa vibe, assim, bem love songs mesmo. As 3 que eu ouvi são mais nessa linha calminha para amar, Edgar. Essa é a nova Reverend, nova do Kings of Leon. Vamos ouvir. Não tinha escutado ainda, hein? Respeitando o estilão da banda, né, Ed? Agora tem uma notícia que tá rolando pelo aquele pessoal que tem teorias conspiratórias de internet de que o Daft Punk talvez venha fazer um show no Brasil. Os malucos da internet acessaram um site chamado Alive 2017. Quem é fã da banda sabe que eles têm 2 álbuns ao vivo, né? Um lançado em 97 e 2007, de turnês que aconteceram nesses anos. Então, já falaram... O quê? A Live 2017? Esse vai ser a turnê do Daft Punk. Um duo que não costuma viajar. O Daft Punk é feito por 2 pessoas reais, tá, gente? Não são robôs, na verdade, tá? São 2 caras de verdade. Eles não costumam fazer turnê. Aí rolou essa expectativa. Será? 2017 teremos Daft Punk fazendo turnê? E aí, nesse site, a Live 2017, que agora tá todo preto lá, apenas com esse título, se vocês acessarem, eles chegaram a publicar uns numerais, assim, avulsos, entendeu, Ed? Tipo, Contact Confirmed, Print Transmission, 48, 51, 24, 2, 21, 03, vários números. Coloquei lá no meu blog pra vocês verem. Aí, o que os loucos ficaram pensando? O que são esses números? O que são esses números? São coordenadas, Edgar. Coordenadas para cidades aonde, teoricamente, o Daft Punk faria show o ano que vem. Ah, que louco! Latitude e longitude? Pois é, e decifrando, teria caído assim, em Paris, na França, Los Angeles, Londres, Nova York, Tóquio, São Paulo, Ibiza e Indio, em Palm Springs. Indio, aquele lugar onde acontece todos os festivais, enfim, de música. E que a gente falou que acontece agora o Desert Trip tá acontecendo, pra quem é maravilhoso. Hoje aliás, já vai pegar vários shows, Hoje abre, né? Então, aí ficou, será? Será que é? Será que não é? Confirmação, não temos nenhuma. Diz que tinha até uma contagem regressiva escondida no site, que já tá fora do ar, e a contagem regressiva era pro dia 27 de outubro. Então, o que os fãs estão esperando é que em 27 de outubro, o Daft Punk anuncie uma turnê mundial, incluindo a cidade de São Paulo. Eu já tô rezando, acendi umas velas, porque eu queria ver o Daft Punk, acho que é um showzão, assim.
E tinha muita gente até que esperava pro Lollapalooza, o que acabou não acontecendo e deixando os fãs decepcionados. E a última novidade, Ed, pra você que eu sei que deve ser fã do Placebo... Ah, mais ou menos, sabia? Não é muito. Acho Hoje eles tipo ok. Assim, comemoram 20 anos hoje de banda. E eles lançaram pros fãs uma coisa bastante curiosa. Uma das faixas deles mais famosa, Every You, Every Me. O Teodoro deve achar essa semelhança também quando você ouve eu esqueci o nome do vocalista agora, mas ele canta no timbre igualzinho do Geddy Lee, né? Você já se ligou nisso? Não tinha reparado. Dá uma sacada aí. Principalmente no começo. Ah, assim. vai, Placebo Somos é legal, poucos gente. que gostamos do A gente Geddy Lee, velho, não a gente é? velho, né? Mas de qualquer forma, eles lançaram um vídeo que eles nunca tinham publicado, tá no YouTube oficial deles, que traz a banda fazendo um videoclipe promocional para essa faixa. Foi gravado em 98. O clipe oficial dessa música, tem cenas de apresentação ao vivo deles. Agora, esse videoclipe é bem diferente. Tem eles jogando num cassino, ali é uma outra situação encenada, filmado em 98, então agora é divulgado para os fãs. E eles também lançam uma coletânea hoje dos 20 anos de Placebo, chama A Place for Us to Dream, com singles e músicas inéditas. Falado, então é isso aí. A nossa coluninha musical se encerra agora, 10 horas 36 minutos, horário de Brasília. Semana, a série Me Chama de Bruna, sobre o início de Bruna Surfistinha na prostituição, estreia amanhã, sábado, às 10 horas da noite, no Fox Zoom, canal do Fox Premium. E por isso a gente recebe aqui no estúdio do Morning Show para conversar com a gente a Raquel Pacheco, nome real de Bruna Surfistinha, e a sua intérprete na série, a atriz Maria Bopp. Sejam muito bem-vindas ao Morning Show. Muito obrigada. Olha só, é muito comum, né? Já começaria... Esses são meus amiguinhos, que é a Ellen, a Paulinha, a Tonoli, todo mundo aqui, ávidos para essa conversa com vocês duas. Oba. Quando se fala em prostituição, né? Quando se fala em prostituição no cinema, no teatro, tende-se a o que a gente chama de glamorizar, né? Essa questão da prostituição. Como é que vocês veem a prostituição hoje no Brasil? Eu acho que a história da Raquel, né, a história da Bruna Surfistinha é uma história muito conhecida e ela se tornou uma história muito conhecida. Eu acho que ela se cristalizou essa imagem de uma certa glamorização, né? Eu acho que de fato não foi assim nessa história. Claro que você pode falar muito melhor do que eu, mas eu acho que existe esse retrato de que é uma profissão como outra qualquer, de que pode ser usado, de que pode ser recompensador, quando na verdade a realidade da prostituição no Brasil é muito mais complicada, né? Sim. É muito difícil. E aí, Raquel? Bom, eu acho que não há muita... Tem que baixar um pouquinho o banquinho da Raquel, ou levantar o mic. Isso, ela é alta, aí ficou, né? A gente aqui baixinha, era a Paulinha que tava ali. Sou praticamente anã, os ouvintes sabem disso. Eu sempre me preocupei muito com isso, né? De estar fazendo apologia ou não. Mas eu sempre deixei muito claro o lado ruim também da prostituição. E a série mostra muito o lado humano da prostituta e eu achei isso muito bacana. Eu assisti o primeiro capítulo já e mostra muito a realidade, que não há esse glamour. Há também os momentos muito ruins. Então, o lado humano as que você diz é dores. barra sofrimento, assim, por exemplo. Acho que não, acho que é ver que atrás de uma prostituta existe uma garota ou uma mulher. Existe alguém ali com seus dramas internos, seus problemas psicológicos, sua família. Eu queria começar fazer uma pergunta assim, provocativa para as duas. Prostituta ou puta? E eu pergunto isso porque vocês sabem que há uma diferença e que as meninas que trabalham e militam nessa área preferem ser chamadas como putas por uma questão de reconhecimento mesmo da sua posição. E aí? Sim, eu nunca... O que você foi, Raquel? Eu fui as duas, fui puta, prostituta, eu não... E garota de programa também, né, outro nome que chama. Eu nunca vi muita diferença em relação a isso, eu acho que é mais o tom também, né, que fala. Porque às vezes, sua puta, tal, e não precisa ser, trabalhar com sexo, ser profissional do sexo para as mulheres serem chamadas de putas, né. Então eu nunca vi essa diferença, assim, eu sempre soube lidar tanto com o fato de ser puta como prostituta,
como garota de programa, não via muita diferença nisso, não. E não me ofendia também, não me ofendo até hoje, assim, o fato de ser conhecida como ex-puta ou ex-prostituta, isso não me ofende. Eu separei uma frase do Nelson Rodrigues para vocês falarem sobre ela, por favor, que é a seguinte. Opa. A prostituta só enlouquece excepcionalmente. A mulher honesta, sim, é que, devorada pelos próprios escrúpulos, está sempre no limite, na implacável fronteira. Ótimo, bem profundo. E aí, a prostituta só enlouquece excepcionalmente? Olha, é meio difícil responder isso. Como assim só enlouquece? Assim? Só perde o controle excepcionalmente. Apesar de surfar limites, tá sempre no controle. Ele tá falando... Acho que não. Acho que não. Acho que muitas vezes os programas saem do controle. Os programas, assim, né? Os clientes saem do controle, porque eu acho que a prostituição também tá muito ligada à violência masculina. Então eu acho que acontece isso. E isso, inclusive, tá retratado na série. Acho que as prostitutas não estão sempre no controle. Não. Acho que muitas vezes elas conseguem, sim... enfim, serem as donas, né, daquela situação, mas muitas vezes eu acho que elas conseguem se perder. Raquel, conta pra gente um terreno ardiloso, né, esse que você viveu durante tempos na sua vida, algum perrengue, alguma situação de violência mesmo, você tá se expondo a vários tipos de risco ali, né? Conta pra gente uma experiência ruim nesse sentido aí. Bom, eu sofri, tive sorte, assim, por não ter sofrido violência fisicamente, não, apenas verbalmente. Mas a agressão verbal, muitas vezes, ela dói mais do que a física, né? Porque marca bastante. E violência verbal eu sofri bastante. Tive experiência, assim, de estar no motel, né? Num lugar que não era o meu local, que eu não tinha a minha proteção ali. E acabou o horário, o tempo, avisei o cliente que eu precisava ir embora e ele não deixou, ele me prendeu ali, fiquei mais de 1 hora presa, assim, ele estava drogado, né, tinha cheirado cocaína, então estava agressivo. Ele não me agrediu fisicamente por pouco, assim. Você foi obrigada a se drogar já, por exemplo? Não, obrigada não. Eu acabei me drogando por espontânea vontade mesmo, assim. Mas aconteceu de cliente chegar no quarto, né? Chegar lá já dizendo, você consome comigo um pouco, tal. Mas como eu já era, né, usuária, pra mim não houve problema naquele momento. Do quê? De consumir cocaína. Cocaína. Você falou que não foi obrigada a se drogar, mas a gente sabe que meninas que trabalham em casas precisam beber para poder... como é que é essa questão com álcool, né, que as prostitutas têm? Eu acho que essa questão é mais quando as garotas trabalham em boate, né, à noite. Eu nunca trabalhei em boate, eu trabalhei sempre em privê, em casas, né? Nessa situação, assim, de privê, como na parte da manhã, durante o dia, né? Os horários de picos dos clientes que aparecem, geralmente ou é muito cedo, né? Antes do trabalho, conseguem dar uma fugidinha no trabalho, no horário do almoço. Então, essa questão, assim, de ser obrigada a beber, eu não passei por conta de trabalhar em privê, né? Mas eu era obrigada a oferecer bebida para os clientes, porque, é óbvio, a casa acabava ganhando mais. Paulinha, vai. Não, eu queria assim, porque você lançou o livro, né, Raquel? Primeiro você tinha um blog, aí você lançou o livro, aí a gente viu o filme com a Débora Seco, e agora a gente vai ver a série. Eu queria saber como que você ainda administra esse seu ativo, digamos assim. A sua história virou um ativo, né? Você tem, assim, quase que produtos que vieram dessa história. Se isso hoje te rende, digamos assim, você conseguiu viver desse ativo que você construiu. E aí eu queria saber também o que é que a série tem que o filme ainda não mostrou, ou que a gente ainda não conhece de você. Sim, eu vivo com os direitos autorais, né? Então a Bruna ainda é minha galinha de ovo de ouro, assim. Ela é quem paga minhas contas. E realmente, assim, eu fiquei muito surpresa, né, com a série, na verdade, porque eu não esperava que eu fosse ter esse privilégio, assim, de ter um projeto tão grande como a série. Eu acho que a série é muito maior do que o filme, né? É um projeto muito maior, assim, então eu não esperava. E quando eu fui chamada para uma reunião na Fox, num escritório aqui no Brasil,
por e-mail não tinham me falado sobre o que se tratava, então eu fui sem muitas expectativas, assim, né? Claro que, é Fox e tal, mas não imaginava que seria uma série. E eu cheguei lá, quando eu soube, eu fiquei muito feliz, assim, lisonjeada, ao mesmo tempo, assim, desacreditada, né? A minha ficha caiu mesmo, foi na semana passada em Buenos Aires, porque a série vai passar na América Latina toda. E eu estive lá para fazer a divulgação, e foi quando assisti a primeira vez o primeiro capítulo. E foi nesse momento, quando a minha ficha caiu, nossa... É verdade, não é um sonho. Uhum. Maria... O que tem, Maria, de diferente do filme, assim, série, a mais, digamos? Sim, a série, ela não é uma biografia, essa primeira temporada é o primeiro ano da vida da Bruna se prostituindo, então aos 17 aos 18 anos da vida dela. E eu falo Bruna, você tá do meu lado, mas você entende que a Bruna é minha entidade quase hoje, né? Pra mim também é. Mas E a gente tá mais preocupada nessa descoberta inicial dela, descobrindo o próprio corpo, a sexualidade dela. E eu acho que a série traz de diferente em relação não só ao filme, mas também em outras produções audiovisuais, é que a série é dirigida por uma mulher. A equipe é composta por mulheres em funções importantes. O elenco, a maioria é composto por mulheres. Então, eu acho que traz um olhar um pouco mais maduro e responsável sobre esse assunto, assim, que é menos o olhar do cliente e é mais o olhar da mulher, entende? Uhum. Conta pra gente como é que você se preparou pro papel, o tal laboratório aí. Você viveu situações, foi conhecer esse universo de perto, foi a lugares, né? Conheceu alguém, se chocou com o que viu? Sim, eu fiz, foram 2 meses e meio de preparação com um preparador de elenco chamado Tomás Rezende. E eu fiz algumas experiências perto do... Assim, a gente estava preocupado em trazer como eu já disse, assim, a mulher atrás da garota de programa. Então, a gente ficou menos preocupado em fazer laboratórios para ver como era a vida real. Assim, acho que isso a gente já tem esse imaginário dentro de nós, assim. Uhum. Então, mas eu visitei uma boate noturna, conversei com garotas de programa reais e fiquei um pouco chocada com as coisas que eu vi, assim. Tipo? Por exemplo, uma garota me disse que ela agradeceu quando no final ela teve 10 clientes numa mesma noite e ela agradeceu quando o último cliente da noite quis transar com ela de 4 porque ela pôde chorar sem ele ver que ela estava chorando. E porque ela tava... Eu disse, mas por que você estava chorando? Ela disse, porque a vagina dela estava doendo muito, 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 sabe? Então, são histórias chocantes, assim, que... Pra mim seriam traumáticas e que pra elas eram cotidianas. Ô, Raquel, Maria, tem uma coisa que há algum tempo eu falei aqui, mas acho interessante repetir. No primeiro governo do Lula, o Ministério do Trabalho fez a classificação brasileira de ocupações e no item 5198 eles descrevem como a prostituta tem que se comportar. E tem umas coisas que eu queria... que vocês comentassem, tipo, seduzir com apelidos carinhosos, o Ministério do Trabalho sugere, envolver com perfume, respeitar o silêncio do cliente, lavar as roupas dos garimpeiros, evitar envolvimento com colegas de trabalho. Praticamente é uma cartilha de submissão. Uhum. O que vocês acham disso? Eu acho um absurdo, né, ter essas regras, assim. Eu realmente, assim que eu cheguei, né, no primeiro preview onde trabalhava, eu fiquei com medo, com vergonha também de dizer que não tinha experiência. Então eu cheguei mentindo, já falei que eu era experiente. E aí eu percebi, assim, logo no primeiro dia que tem essas regras, né, de como tratar um cliente. Mas, claro, algumas eu segui, outras não. E essas regras em si, eu acho que acaba tornando a prostituta, muito mais objeto do que ela pode ser. Então, eu jamais seguiria essas regras. Você se sentia objeto? Você se sentia assim? Não... Algumas vezes sim. Algumas vezes eu me sentia como objeto. Que tipo de regra tinha? Assim, de norma? Pra gente, curiosidades, assim. Bom, no privê, né, sempre tem a cafetina, o trabalho que ela faz, né, por ser a dona ali, ela acaba sendo dona das meninas que trabalham para ela também. Então ela pode fazer o que ela quiser, que as meninas são obrigadas a respeitar as regras da casa dela, né. E eu, no primeiro privê onde eu trabalhei, que foi o pior de todos, nós éramos obrigadas às 8 horas da manhã já estarmos impecáveis, né?
E o atendimento ia até 2, 3 horas da manhã. Então, nós éramos obrigadas a trabalhar lá. Nós não podíamos sair da casa, porque a preocupação dela era que a gente atendesse um cliente fora, né? Desse uma escapadinha e não desse a porcentagem dela. Nós éramos obrigados a trabalhar, não havia desculpa. Então, assim, com febre, menstruada, triste, não havia nenhuma desculpa, assim. Chegou um momento que eu fiquei muito doente e não tinha força física para fazer sexo, não tinha. Com muita febre, suando frio, enfim. Estava muito doente. E eu falei para ela, expliquei para ela que eu não tinha condições de fazer sexo. E ela falou, então você pode ir embora, porque você está ocupando um espaço aqui que pode outra menina estar no seu lugar com saúde. E já era noite, assim, já estava escurecendo. Eu acabei continuando fazendo sexo, assim, porque eu não tinha para onde ir. Então, mesmo com febre, mesmo mal, eu acabei fazendo. Então, assim, tem essas regras das obrigações, né? E tem multas também. Nós éramos multadas, assim. Cara, se nós tivéssemos prontas às 8 horas da manhã, a menina tinha que pagar R$50 de multa. E sendo R$50 de multa, sendo que um programa custava R$100, ela ficava com 60, a menina com 40, então R$50 de multa já era mais do que ela recebia num programa, né? Eu vou aproveitar a puxada que a Paulinha fez com relação ao conteúdo, né? Já que muito foi mostrado no filme Bruna Surfistinha, no longa-metragem, e que teve a Débora Seco no seu papel, quer dizer, vivendo você na telona, que foi muito elogiada, Maria. Cai um peso aí em cima disso, por conta dessa história da personagem Bruna Surfistinha já ter recebido o trabalho de uma atriz no cinema, como a Débora Seco? Acho que existe esse peso e essa responsabilidade, mas eu não me preocupo muito com comparações. Acho que elas vão existir, mas acho que são duas coisas muito diferentes, são duas obras muito diferentes. A Débora é uma atriz maravilhosa, eu acho que ela no filme ela fez um trabalho incrível mesmo. Mas ela é uma atriz experiente, eu sou uma atriz praticamente estreante, então acho que tudo bem. A gente tá vendo aqui, olha, a gente tá acompanhando um pouco do trailer de Bruna Surfistinha, né? Escuta, Bruna, eu tô com uns amigos ali na área VIP que vão adorar te conhecer. Que é um pouco do que a Raquel estava falando aqui, né? A orientação, o encaminhamento das coisas. Olha aqui, vou levar este objeto aqui para os amigos da área VIP. Sim. Ou para o empresário que vai chegar às 8 da manhã no clube Vou privê. guindar a pergunta do Ed. Ô, Raquel, é um tabu. É verdade que Brasília é a capital da putaria por causa da afluência de políticos, etc? Ah, com certeza, né? Putaria tá lá. Putaria tá lá. Em todos os aspectos. Muitas vezes. Muitas vezes tá lá. Ô, Raquel, você já saiu com algum político? Não, ainda bem que não. Porque a próxima pergunta seria assim, qual sigla, né? Não saí não. Mas famoso, assim, jogador de futebol, ator. Saí, mas são nomes que vão morrer comigo. Qual a coisa mais estranha que você ouviu um homem falar enquanto tava na cena que Camões chama de a venérea conjunção? Olha, eu tive um cliente evangélico e ele estava muito preocupado, assim, ele tinha essa questão de estar cometendo um pecado comigo ali. E ele falava umas coisas, assim, tipo, pedia perdão a Deus durante o sexo, umas coisas muito assim, pra mim, engraçadas. Mas ele estava muito sério, sabe, assim. Então ele parava, ai, meu Deus, me perdoe, eu sei que eu estou cometendo pecado. Enfim, e aí ele falou que ele ia naquele dia mesmo lá para conversar com o pastor dele, para pedir perdão, tal, por ele ter agido dessa maneira, assim, porque foi a primeira vez que ele fez programa, segundo ele, na vida dele. Olha aqui, a gente vai seguir nesse bate-papo aqui com a Raquel Pacheco e com a Maria Bopp. Maria Bopp vivendo Bruna Surfistinha na série que estreia pela Fox, e Raquel Pacheco trazendo o seu testemunho aqui. Eu quero aproveitar e estender esse assunto para nossa enquete no Opinapan. Se você não tem Opinapan, vai lá, pode baixar tanto na App Store quanto na Google Play e
participar das nossas enquetes aqui. Você preenche um cadastro e a pergunta dessa próxima é a seguinte, aproveitando o tema aqui do programa hoje, se você já pagou por sexo. E aí, já pagou por sexo? Interaja com a gente, sim ou não? Na segunda-feira tem o resultado de mais essa enquete aqui do Morning Show. Vai lá, responde pra gente. Já pagou por sexo? São duas alternativas, sim ou não. E você conta pra gente e a gente apresenta o resultado na segunda-feira aqui neste mesmo Morning Show. A gente já segue na conversa, como eu disse, e vou agora com a boa notícia. Ouçam só que boa essa notícia vinda de algumas escolas da rede pública da cidade de Cascavel, no Paraná. Alunos do ensino fundamental vêm recebendo aulas em disciplinas extracurriculares de robótica educacional. O programa consiste em manter o aluno no período da tarde na escola, permitindo que ele, na prática, construa peças a partir de impressoras 3D, que são aplicadas em projetos de automação com diferentes tipos de uso e função, da programação de, por exemplo, temporizadores de postes de luz LED em maquetes que representam as vias públicas, até o controle de robôs e veículos controlados a partir de um tablet. Olha aí que beleza. Dessa forma, crianças entre 10 e 11 anos recebem estímulos, ganham motivação na área de ciências e tendo prazer e despertam esse prazer em estar na escola, comparando-se com o método tradicional, muitas vezes considerado enfadonho, chato e desinteressante pelos alunos. Os professores, reconhecendo o resultado positivo desse projeto, vêm buscando especialização na área para implementar a estratégia. Espera-se que, com isso, que os alunos levem para além do ensino fundamental o interesse pelas ciências e o gosto pelo estudo. Tá aí uma boa notícia que pode ser replicada em outros lugares do Brasil, não é mesmo? Essa sim. Vamos em frente, Morning Show aqui, recebendo no estúdio Bruna Surfistinha, né? Raquel Pacheco, né? Bruna Surfistinha e Maria Bopp, né? Que vive, a atriz Maria Bopp que vive Bruna Surfistinha na nova série que estreia pelo Fox 1, canal do Fox Premium, né? Nesse sábado, às 10 horas da noite, estreando então esta série que se chama Me Chama de Bruna. Deixa eu perguntar pra Maria, na volta desse bloco aqui. Bom, tua estreia, né, como atriz, já encarando cenas picantes, de exposição extrema, talvez, ali. Como é que foi pra você encarar isso? Teve algum perrengue? Como é que você se preparou pra isso? Contou em casa antes. Contou em casa, Como é que foi essa parte pra você? Então, na verdade, foi a minha segunda participação como atriz na televisão, na vida, na verdade. Meu segundo papel e já foi, como você falou, assim, um desafio. Mas eu me surpreendi comigo mesmo. Eu achei que eu teria mais dificuldade, achei que eu poderia travar, sabe? Mas aconteceu tudo muito naturalmente. Eu me senti muito amparada, acho que também pelo fato de ser uma diretora mulher. Me senti confortável e rolou bem, assim, foi bem tranquilo. Minha família sabe, eles sabiam de tudo. Apoiaram muito o tempo inteiro, assim. Aliás, beijo, família. Eles estão ouvindo. Mas tem umas trucagens na hora ali, né? De ângulo, que acabam facilitando pro teu trabalho de atriz, né? Ah, sim. Tapa-sexo, enfim. Ah, sim, sempre essas com tapa-sexo. O elenco que os homens que eu fiz as cenas, né? Os atores sempre foram muito respeitosos. E o olhar confiante da Márcia na direção, eu sabia que ela não ia explorar meu corpo à toa, sabe? Assim, e as cenas de sexo têm uma função dramática no roteiro, muito claro. Elas não estão ali só para divertimento masculino, entendeu? Elas existem um porquê de estarem ali. Agora, eu fiquei ouvindo você responder e fiquei pensando, a questão da prostituta, quando você tá ali, tem sempre aquela, está fingindo, não está fingindo. No teu caso, como atriz, a hora da cena chega a causar certos momentos em que você realmente fica excitada? Não, zero. Ou o teu coadjuvante ali? Não. Pinto mole. Tô brincando. Não rola mesmo. É, tipo, extremamente profissional, de verdade, assim. Te garanto. E eu quando era, né, fazer programa, eu era muito atriz também. Eu acho que isso... A prostituta, ela não é simplesmente uma prostituta. Ela é atriz, ela é psicóloga.
dos clientes, porque os homens adoram conversar e desabafar com uma garota de programa. Pois é, isso, nesse aspecto que eu ia tocar, né? Porque as pessoas às vezes pensam, não, você sai com uma garota de programa pra fazer fantasias que não faz com a esposa, né? Pra coisas meio... Também. Tem caras que te pagavam pra conversar, assim, ou ficar mais tempo conversando, desabafando? Que tipos de angústias existenciais mais comuns chegavam até você? Acontecia bastante, assim, principalmente de homens estavam totalmente estressados, assim, então tinha muitos homens que acabavam desabafando, assim, problemas de trabalho, com os filhos, com a mulher. E aí eu comecei a perceber que eles se sentem à vontade, porque eu não fazia parte da vida social dele, né? Eu era ali, não era a psicóloga, óbvio, né? Mas ele se sentia à vontade, assim, porque o homem... É muito difícil para um homem ir buscar ajuda mesmo, né? Com a terapia, quando precisa, assim. Eles são mais orgulhosos, né? Quando precisam buscar essa ajuda. E com a garota de programa, eles se sentem mais à vontade, assim. Porque eu acho que também já tem um clima tão íntimo, né? Os dois pelados. Porque eu nunca conversei com eles com roupa, assim, né? Nós sempre estávamos já nus na cama. Então, já cria esse clima, assim. Somos íntimos, estamos na cama juntos. E aí, eles acabavam fazendo os desabafos com mais facilidade, assim. E eu acabava ajudando da maneira que eu podia, né? Também não tinha essa função, assim, mas... Pra mim foi muito bacana, até mesmo porque, conversando com eles, eu pude entender um pouco, assim, sobre o mundo masculino também, né? Quais são as necessidades dos homens além do sexo, né? Do que eles buscam numa mulher, porque muitos acabavam falando muito sobre o casamento, sobre o que eles estavam decepcionados no casamento. Então, eu pude entender um pouco desse mundo masculino, assim, também. Raquel, como é que você enxerga a fidelidade? Olha, Você tá falando que você tem um repertório maior aí do universo masculino, que eles se abrem. O que é fidelidade, assim, para um cara? Existe? Você acha? Olha, o homem, a maioria dos homens, né? Eles separam muito bem amor de sexo. Então, o que eu percebi é que, infelizmente, a maioria dos clientes que eu tive era homem comprometido, casado, enfim. Só que pra eles não era traição estar saindo com uma prostituta, porque era apenas sexo, né? Não havia um sentimento ali. Então, eles separam sexo de amor com uma facilidade incrível que nós mulheres tínhamos que aprender também. Então, essa questão, assim, da prostituta, eles não se consideravam, pelo menos comigo, né? Não assumiam pra mim, assim, que estavam traindo a pessoa que estava, né? A mulher deles, assim. E isso eu sempre discordei, óbvio, assim. Eu acho que é traição, sim. O sexo já é uma traição, né? Uma traição carnal, mas é uma traição. Tudo bem, não tem sentimento, mas tem a carne ali, o carnal. Assim, eu acabei me decepcionando um pouco com os homens, né? Bastante, assim. Porque é difícil você sair da prostituição acreditando na fidelidade masculina. É muito difícil... acreditar em amor, em relacionamento. É bem complicado, assim. Então, eu parei de fazer programa, né? Já me casei em seguida, tudo. Acreditei muito, me separei no ano passado. Mas eu ainda não... Assim, sou o tipo de mulher que ainda... não acredito que haja homens fiéis. E você, Maria, mudou a sua perspectiva depois de fazer laboratório, Em relação aos homens? Em relação à fidelidade, eu acho. Eu acho que a questão da prostituição, ela, como eu disse, eu acho que ela é uma manifestação de uma sociedade machista. Porque prostituição, como você falou, tem muito de submissão da mulher, né? E o cliente paga pra mulher ser submissa. Então, muitas vezes, o homem realiza com as garotas de programa o que ele não consegue fazer em casa. Não tem coragem de fazer em casa, de falar pra mulher que gosta, né? Que muitas vezes envolve violência, envolve submissão, envolve você faz o que eu quero. Tô vendo que vocês estão à vontade, afinal a gente faz programa todo dia aqui, mas a questão é a seguinte... Ao vivo? Do que o homem reclama mais? Em relação à mulher? Qual que era? Você falou que operava como psicóloga também, um confessionário, tipo Maria Madalena, por aí vai. A questão é, qual que era a coisa mais recorrente que você ouvia?
Olha, em relação à mulher, tinha muito essa questão do machismo mesmo, né? Do fato assim, porque minha mulher não dá atenção pra mim o suficiente, ela trabalha, cuida dos filhos e não dá atenção pra mim. É o famoso então, eu fico mimimi. carente. Né? É o mimimi. Né? Onde tá o mimimi? É onde tá o mimimi, exatamente. E aí, assim, reclamava muito de sexo também. Porque minha mulher não quer fazer sexo anal, porque minha mulher não quer isso, não quer aquilo, não gosta de sexo. E aí, eu sempre, assim, analisei muito a performance sexual de cada um, até mesmo no blog, que eu relatava tudo, né? Dava nota aos clientes, assim. E a maioria dos clientes que reclamava que a mulher deles não queria fazer sexo, eu pensava, mas também, né? Como que até eu não ia querer fazer sexo com você. Ela não queira casar com você, né, amigo? Pois é, o problema está... Só que é difícil para um homem entender, né, que o problema está com ele. É sempre a culpa da mulher, né? Exato. A mulher que não faz, a mulher que não gosta, a mulher... E essa questão, assim, até de fetiches, fantasias, muitos me procuravam, assim, até com fantasia, assim, fetiche simples, né? Não era só apenas, assim, a submissão da prostituta, mas, assim, do tipo, com outra mulher, né? Com 2 prostitutas, no caso... Só que aí eu perguntava, mas você já conversou com a sua mulher sobre isso? Não, nunca conversei, porque eu tenho medo da reação dela. E aí falta intimidade, né? Por que os homens não podem chegar na mulher e falar, olha, né, acho que vai ser bacana a gente sair com outra mulher, vai ser bacana. Pelo menos assim, a reação pode ser negativa, mas tenta, né? A maioria dos homens não tentam, acham mais fácil pagar para uma prostituta realizar. Olha aqui, eu quero agradecer a presença da Raquel Pacheco aqui, da atriz Maria Bopp, que vive a personagem Bruna Surfistinha, e estreia hoje na série... Amanhã, sábado. Obrigado. Amanhã, sábado, hashtag Me Chama de Bruna, na Fox 1, né, o canal Fox Premium, né, falando com a gente aqui um pouco na temática, obviamente já escancarada pela história tua, que já é conhecida, da série que estreia amanhã, então, no Fox 1 do Fox Premium. Obrigado pela presença de vocês. Boa sorte, Maria. Boa sorte, Raquel. Muito obrigada. Beijo pra vocês. Agora, 11 horas 16 minutos, horário de Brasília. Olha, a gente já falou bastante sobre sexo, comportamento aqui no Morning Show, nesse papo com a Raquel e com a Maria. Mas agora, a nossa consultora, Margarete Signorelli, que é coach de relacionamentos, né? Você viu, para tirar esses problemas, Raquel, aí, que você acabou apontando em muitas das relações de hoje aí, né? A Margarete Signorelli, ela tira dúvidas dos ouvintes do Morning Show. A primeira pergunta, já vou avisar, não tá com áudio muito bom, mas é sobre a questão de por que as mulheres demoram tanto para chegar ao orgasmo quando estão transando com um homem e quando estão sozinhas chegam, digamos, mais facilmente. Vamos ouvir, roda aí, Bruno. E algumas mulheres demoram tanto para chegar no orgasmo quanto o homem. Se ela se masturbar, ela chega mais rápido do que transando com o homem. Nós mulheres costumamos ter a nossa atenção em vários lugares ao mesmo tempo, diferente dos homens que são mais focados. Quando a mulher se masturba, toda a atenção dela está para o seu próprio corpo, porque desde a primeira vez que ela se masturbou, ela vem conhecendo o seu corpo, suas áreas erógenas e como ela gosta de ser tocada. Quando ela tem um companheiro, ela está na relação, ela é tocada, a fase de excitação dela acaba tendo uns altos e baixos, porque a cabeça dela também vai para outros lugares e ela foge um pouco dos pensamentos. O que vai diminuir esse tempo é maior intimidade entre os dois e a mulher ir direcionando e mostrando como ela gosta de ser tocada. Mas a probabilidade dela ter um orgasmo em menor tempo realmente é na masturbação, porque ela se conhece melhor. Uma amiga minha, ela falou que tem orgasmo 23 vezes quando vai com um namorado. Eu quero saber se é verdade ou não. Eu já tinha perguntado para outras situações, ele falou que é verdade. Mas a minha pergunta é, quero ver se é verdade ou não. Uma mulher sentir orgasmo 23 vezes naquele mesmo momento. Nelson, isso chama multiorgasmos ou orgasmos múltiplos. E como isso acontece? A partir da hora que a mulher chega no orgasmo, se ela continuar sendo estimulada ou na área clitoriana ou vaginal, ela continua tendo orgasmos com a diferença de segundos em cada um.
Isso pode ser feito também com o vibrador, porque o vibrador mantém aquele estímulo porque ele está vibrando, né? Ele está ligado. E aí a mulher continua tendo orgasmos. Existem muitas mulheres que são multiorgásmicas e que nem sabem porque nunca exploraram essa área. Então você me pergunta se isso é verdade? Sim, pode ser verdade. E aí é uma questão também de explorar melhor para se conhecer melhor. É verdade? Bom, a Margarete Signorelli, né, respondendo aqui aos ouvintes. E aí? Vou aproveitar vocês aqui ainda, vai, antes da gente finalizar mesmo. 23? Nossa, é muito, né? A gente foi chocado com o número, né? Porque múltiplos, ok, não, mas... pensando assim, se você tem 23, você para pra contar, você não fica pensando, né? Porque não 20, 30, né? Né, boi? Né? Conta é 1, é 2. Pois é. Viu? Olha aqui, quero saber o seguinte, de vocês duas, cada uma na sua área, porque a Paulinha até trouxe aqui que virou um ativo na sua vida, os direitos, de concessão de direitos da sua história, pro cinema, pra série da Fox, tudo, né? Quer dizer, virou um ativo na tua vida mesmo. Se você ainda recebe propostas para se prostituir. E se Maria também, a partir do filme, né, sério, chegou a receber algum tipo de assédio nessa área, desse sentido. Eu recebo até hoje, assim, alguns homens que ainda tentam, né? Pelas mídias sociais, principalmente. Ah, quanto que tá o programa? Ah, você ainda faz, tal. E a prostituição, na minha vida, tá muito no passado, mais ainda no passado que as pessoas imaginam, porque eu me prostituí de 2002 a 2005, então já faz 11 anos que eu me aposentei na prostituição. Só que com o filme, com a série, né, agora, tem muitas pessoas que não conhecem a minha história, mesmo que não leram o meu livro, que não me acompanharam desde o início, acham que eu ainda faço ou que eu parei há pouco tempo, assim. Então, ainda tentam, sim. Mas ou eu ignoro ou eu simplesmente respondo. Olha, já faz 11 anos que eu me prostituí, mas obrigada pela atenção. E no teu caso, Maria? Eu acho que como mulher eu tô acostumada a ouvir assédios, assim. Infelizmente, isso é uma realidade nossa. Mas com a série tende talvez a aumentar um pouco, mas eu tô preparada pra lidar com os engraçadinhos. Okay. Obrigado, Maria. Boa sorte. Então, agora obrigada, sim, retomando aqui, hashtag Me Chama de Bruna, estreando amanhã às 10 da noite no Fox 1, canal da Fox Premium, tá certo? Você quer acompanhar mais dessa história toda ali mostrada na tela nessa série da Fox, é só ligar às 10 da noite amanhã no Fox 1. Obrigado, viu? Valeu. Agora, 11h21. Bom dia, galera do Morning Show. Aqui é Ricardo de Campinas. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, que eu passei não por um tsunami, nem um terremoto, e sim eu passei por uma hecatombe. Eu namorava com uma moça chamada Carla e acabou o relacionamento e comecei a namorar com uma moça chamada Carol. Num belo dia, com a Carol, eu comecei a ter uma briga, né, de relacionamento, e ao invés de chamar a Carol de Carol, eu chamei a Carol de Carla. Bom, para quem já trocou o nome de mulher, principalmente numa briga, sabe o que eu estou falando, que é muito pior do que uma tsunami e do que um terremoto. Bom, boa sexta-feira para todo mundo, bom final de semana. Aqui é Ricardo de Campinas. Um abraço. Esse é mais do que um tsunami, né? Que vem, Ricardo, né? Olha, é triste. Você fala gênio, né? Gênio. Tá. Gênio com J, entendeu, amigo? Já aconteceu isso com você, Ellen Brown? De eu trocar. Homem briga? Homem briga, gente. Homem briga com isso. Mas quem acontece não, né? Trocar nome. Acontece, é normal. Gente, eu tenho um Alzheimer precoce. Exato. Chama dislexia. E aí... Mas o homem fica bem chateado, viu? Não pensem que são as mulheres só que ficam, não. Não é claro, pô. Eu nunca troquei nome, viu, João? Ei, você tá tudo palhacinho, então, olha. Sexta-feira. Bom, olha, você pode até não saber quem eles são, mas para uma parcela considerável dos brasileiros, principalmente entre os internautas, os youtubers são influenciadores importantes, ditam as regras do jogo de forma direta e bem-humorado. O Carlos Aras está aqui com a gente, invadiu, né, o Morning Show e também invadiu esse universo dessa trupe de youtubers aí que ligam a câmera, abrem o coração e tem detalhes reveladores. E aí, Aras? Não, né, Aras? Bom dia. Bom dia, gente, tudo bem? Ô, Edgar, não vou falar das 10, mas das 10. Entre as 10 personalidades mais influentes, quem que você coloca assim nos 3 primeiros lugares? Kéfera, vamos colocar 10. Eu não vou deixar os 10, eu vou ficar muito longe. Mas assim, tem uma lista com 10. Eu vou te dar a chance de dizer quem são os 3 primeiros. A Kéfera, porque ela transborda essa parada. Não, é a nona.
É a nona? É a nona. Whindersson Nunes. Tipo mundial. A Paulinha acertou. É o segundo mais influente. Mas ela vive Não, é que ele é o coisas. cara que mais tem seguidores no YouTube Brasil, não é? É. Esse Se bem que Whindersson. a lá tá bombando, hein, meu? Ó, primeiro é o Luciano Huck. Segundo, o Whindersson. E em terceiro, o casal lá do Coisa de Nerd, o Leão e a Nilce. E aí, essa pesquisa conduziu... Peraí, deixa eu fazer uma... Já vou mandar uma pergunta vai. pra você aqui, porque o Luciano Huck tem todo o aparato global atrás, um cara que tá exposto... É, o Luciano Huck. Com a maior audiência, na TV de maior audiência do país. Agora, ele, eu não sei se ele suscita esse número de views aí todo por essa questão que eu coloquei, que eu te passei a bola, que é, os detalhes, dizer na câmera o que pensa e o que não pensa. É isso. Ele consegue fazer isso ou ele tem esse número Não, porque na ele verdade, é um cara exposto? Na verdade, desde o ano passado, quando esse levantamento foi feito pela primeira vez, a gente tem observado uma mudança no comportamento dos internautas. E o que eles começam a colocar na balança é o seguinte: qual é a relação que eu estabeleço com essa pessoa que eu admiro? Com essa pessoa que dita a tendência pra mim? Então, quando eles começam a colocar esse quesito na balança, os youtubers saem na frente. Por quê? Porque eles são mais espontâneos, porque é uma relação muito mais próxima. É diferente do pedestal onde estão os caras da televisão. E aí essa pesquisa ela revela justamente essa percepção que os youtubers já têm e que o mercado publicitário começa a compreender com números e com uma série de dados, dizendo, olha, o youtuber ele tem algo a mais. Eu conversei com uma galera lá na YouTube Fan Fest, foi esse evento anual do YouTube, e eles me explicaram o seguinte, cara... O mais importante pra nós é a verdade, é falar daquilo que nós realmente gostamos. Porque se tem uma identificação que é real pra mim, é muito mais fácil que as pessoas aceitem aquilo e se identifiquem. E aí, numa conversa com o Fábio Coelho, eu conversei por 15 minutos com o Fábio Coelho, essa entrevista depois vai lá pro blog, já tá na programação da PAN, que é o presidente que é o diretor-geral do Google Brasil, e o Fábio Coelho diz assim pra mim, no YouTube você não pode falar de minoria. Por quê? Porque esses grupos, eles ganham uma projeção e todos eles estão para e passo, sabe? Eles estão muito próximos ali. Porque todo mundo consegue atingir a sua audiência, todo mundo consegue fazer uma hashtag bombar, todo mundo consegue se projetar, porque todos eles têm voz. O Fábio brincou nesse bate-papo comigo, eu falei, é um mantra, né? Ele diz assim, o nome do jogo, Carlos, é acesso. Ele repetiu isso várias vezes durante a entrevista, e é verdade, o YouTube dá acesso, não só para os criadores de conteúdo, mas também para aqueles que consomem o conteúdo. Por isso essa pesquisa ela é reveladora. Ó, só para dizer, entre os 10, o segundo lugar tá com o Whindersson, o terceiro com o Leão e a Nilce, o sexto lugar com o Luba, o nono lugar com a Kéfera, e o Júlio Cocielo tá no 10º lugar. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 entre as 10 personalidades mais influentes. Quer saber? São 5 youtubers. Quer saber que lugar tá a Paulinha? A Paulinha está na posição 0. Ela é a mais influente de todas. Eu sou a menos influente do universo. Mas já que você me deu a oportunidade, /Carvalho Paulinha, o meu canal vai chegar a 1000 seguidores. Essa é a minha realidade, posso te fazer uma pergunta? Pergunte, mestre. É isso aí, Paulinha. Vou perguntar pro expert, o que é ser influente nesse caso? Esse é o ponto. Porque eu comecei a perguntar pra eles, vocês são celebridades? O que vocês são? Porque vocês exercem um poder sobre as pessoas. Como que você traduz essa influência? Na verdade, no caso deles, no caso da internet, de modo geral, é o engajamento, é o envolvimento que se estabelece com essas pessoas. Qual é a resposta que aqueles caras que estão te seguindo te oferecem? E aí é como você mede esse grau de influência. Em alguns casos, por exemplo, a Kéfera, ela não tem o mesmo número de inscritos que alguns outros caras, ou muitos deles que estão aqui não chegam aos pés do Whindersson, mas tem uma penetração muito maior naquele grupo que ele quer atingir. Comunidade, que é a comunidade. chamam, por exemplo, os gamers. O Leão e a Nilce falam sobre game. É o Coisa de Nerd. E eles falam sobre game, sobre outras coisas, de ciência, etc. Só que eles são tão influentes dentro daquele nicho que eles conseguem mobilizar, por exemplo, o mercado publicitário para mandar para eles os jogos antes de chegar no mercado, para que eles possam avaliar os produtos que chegam lá. O que eles dizem vira regra. É, isso que é o negócio, a molecada passa a ter naqueles caras símbolos. Isso é maluco. Um outro dado para eu concluir rapidamente aqui é o seguinte: o horário nobre do YouTube hoje já faz frente ao horário nobre da televisão. A pesquisa Video Viewers mostra que o horário nobre do YouTube começa às 19 horas e termina às 22 horas.
dentro da faixa do horário nobre da TV. E mostra que nós estamos cada vez mais multitela, né? O cara às vezes tá vendo TV, mas ele também tá no YouTube, tá tweetando. Então é um fenômeno bastante interessante, tem muitas pesquisas mostrando isso, e a Video Viewers, que revela esse universo aí, é bastante interessante. E vídeo na internet tem 2 sinônimos. Facebook, primeiro YouTube, em segundo lugar o Facebook. A TV aparece lá na frente quando você fala vídeo. O que é sinônimo de vídeo? A TV hoje aparece lá atrás. Os tempos são outros, Edgar. Este Carlos Aros falando com a gente aqui. Tá convencido, Edgar? Não, né? Edgar, vamos criar o canal. Edgar segue meu canal, ele tem um canal também, Eu sigo também, Paulinha gente. no canal dela, eu rivalizo com ela. Eu devo estar um pouco à frente, devo estar com uns 2.500 inscritos. Tá bombando, que é o Sala de Som. Porque o Edgar é uma celebridade. É que eu falo, eu levo... O pessoal falou que você não atualiza muito, Eu preciso atualizar mais. Viu, Edgar? Preciso atualizar alguém mais. reclamando. Exato. Agora já eu atualizo todo dia. youtube.com/Carvalho Paulinha. Vamos lá, rumo a 1 milhão. E se você ficou curioso, quiser dar a sua inscrição, pode ir lá, youtube.com/sala de som. Aê! Mas você vai atualizar? Tô programando mais algumas séries para até o final do ano. 92, vocês acertam. Um abraço, gente. É que ultimamente o Edgar tem se norteado por uma frase que é a seguinte: a vida é aquilo que passa enquanto você não está navegando. Nossa! É um lobo do mar. É um lobo, eu sou, esse aí sou eu. Olha, vamos finalizando o Morning Show dessa sexta-feira, dia 7 de outubro, aqui com o ganhador, o Ricardo de Campinas, né? Passou esse perrengue com a namorada, trocou o nome da namorada. Que é um furacão. E por tempestades no seu relacionamento, queimou o filme com a namorada nova, chamando a nova da antiga. Leva o kit Morning Show como consolação, tá bom, Ricardo? Vai a caneca e a camiseta pra você. Obrigado pela participação de todo mundo. Esse Morning Show vai ficando por aqui. Um trechinho de Jaded, do álbum Just Push Play, do Aerosmith, que fechou participação no Rock in Rio. Que as apresentações agora, overdose de Aerosmith. E na segunda, a gente tá de volta aqui, nesta mesma emissora, no mesmo horário, às 10 da manhã. Beijo, Ellen. Beijo. Tchau, Paulinha. Beijinho, hein? Tchau. Fala, Cláudio Julio. Sexta, cuidado, poder. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.